Sou a professora Rosa Eugênia Vilas Boas e vamos hoje, nesse vídeo, pensar sobre as propriedades do som. São 4 as propriedades. Nós temos altura, duração, timbre e intensidade. E agora nós vamos utilizar então um instrumento musical muito comum, a flauta doce, para experimentarmos então, entendermos e interpretar então essas 4 propriedades do som. Esta é a minha flauta doce e vamos agora estar trabalhando a primeira propriedade, a altura. Todos nós já ouvimos as seguintes palavras: grave, agudo, médio. Então tá muito fino, tá muito grosso. Então essas palavras estão relacionadas à propriedade do som, altura. E a forma correta, então as palavras corretas que utilizamos são grave, médio e agudo. E podemos ver isso no piano, numa sanfona, até mesmo em instrumentos percussivos. Nós temos aqueles instrumentos percussivos bem graves, nós temos o tambor, por exemplo, e nós temos instrumentos percussivos mais agudos, como o tamborim, e temos os instrumentos médios, como a caixa, por exemplo, né? A caixa clara tem um som intermediário entre o tamborim e o tambor. A flauta, um som mais grave e um som mais médio. Por que médio? Eu tenho então outros sons mais agudos. Então, mesmo essa referência entre grave, médio e agudo depende do instrumento que nós estamos utilizando, o quão grave ele pode ser e o quão agudo ele pode ser, assim como as nossas vozes. Nós temos aquelas vozes mais graves e temos as vozes mais agudas. No quarteto normal, no coral, por exemplo, nós temos o baixo, que vai ser a voz masculina mais grave. Nós temos o tenor, que é a voz masculina mais aguda. Nas vozes femininas, nós temos então o contralto, que é a voz feminina mais grave, e o soprano, que é a voz feminina mais aguda. Mas nós temos também algumas outras classificações intermediárias vocais. Eu só estou dando o que é mais comum, né? Quando a gente pensa em arranjo coral, principalmente a música coral assim mais simples, então a gente pensa geralmente nessas 4 vozes. Mas nós temos o mezzo-soprano, nós temos contralto 1, contralto 2, nós temos o barítono, por exemplo, que é aquela voz intermediária, né, dos homens. Nem o grave do baixo, nem o agudo do tenor. E aí nós podemos então brincar entre o grave Vocês viram aqui agora que eu estava no som médio, desci para o mais grave e voltei para o médio. Vou continuar no médio, fazendo grave e médio novamente. Agora, um médio, agudo e médio. Agora eu fiz o quê? Estava no agudo,
Vim para o grave e voltei para o médio. Perceberam o desenho? Então, nós temos uma curva que sai do agudo, vai para o grave e volta para o médio. Isso, então, é uma propriedade do som, a altura.